Se você pudesse, por um instante, ver a sua própria vida e mais pelos olhos de outra pessoa. Uma pessoa que talvez te admire de longe, que vê apenas os seus melhores momentos, as suas conquistas silenciosas, a sua força naqueles dias em que tudo parecia perdido. O que você acha que ela pensaria? Você talvez se surpreendesse com a beleza, a resiliência e a coragem que ela enxergaria em você? A verdade é que raramente nos damos esse presente. Em vez disso, vivemos presos numa arena silenciosa, uma batalha invisível que travamos todos os dias, a cada hora, a cada rolada de tela. A batalha da comparação. Ela é o ladrão silencioso da alegria, o veneno sutil que corrói a nossa autoestima, nos fazendo sentir perpetuamente inadequados, um passo atrás, sempre em dívida com uma versão idealizada de nós mesmos que parece nunca chegar. Vivemos na era das vitrines digitais, onde comparamos os nossos bastidores com toda a nossa desordem, nossas dúvidas e nossos medos com o palco perfeitamente editado da vida dos outros. E o nosso cérebro, em sua busca biológica incessante por pertencimento e validação, é facilmente sequestrado por essa dinâmica. Do ponto de vista da neurociência, cada vez que vemos a imagem do sucesso alheio, já a viagem perfeita, a promoção no trabalho, o corpo ideal, o relacionamento feliz, nosso cérebro pode interpretar isso de duas formas, ou como uma inspiração, ou como uma prova da nossa própria falha. Para muitos de nós, presos na ansiedade e na pressão do mundo moderno, a segunda opção se torna o padrão. Isso gera um déficit constante no nosso circuito de recompensa, nos deixando em um estado de anseio crônico, sempre buscando o foro que nos falta dentro. Mudar esse comportamento não é apenas uma questão de eu pensar positivo. É uma questão de mudar a sua vida na sua essência. Porque quando você para de se comparar, você para de entregar o controle da sua felicidade e do seu valor nas mãos de algoritmos, de opiniões alheias e de narrativas que não são suas. Você retoma o poder sobre a sua própria percepção. Você sai de uma plateia passiva e se torna o protagonista da sua própria jornada. E é aqui que a sabedoria ancestral do estoicismo se torna não apenas relevante, mas revolucionária. Há mais de 2000 anos, homens como o imperador romano Marco Aurélio, o influente conselheiro Sêneca e o ex-escravo Epicteto, já haviam diagnosticado essa mesma doença da alma. Eles entenderam que a comparação é uma armadilha da mente, um jogo impossível de ser vencido. Por quê? Porque ela se baseia em coisas que estão fundamentalmente fora do nosso controle, a vida dos outros, as conquistas dos outros, a percepção dos outros. O estoicismo nos oferece um antídoto poderoso, a arte de focar única e exclusivamente naquilo que podemos controlar. Nossos pensamentos, nossas interpretações, nossas ações e, acima de tudo, a forma como definimos o nosso próprio valor. Ele nos ensina a construir uma fortaleza interior, uma cidadela da mente que nenhuma comparação externa pode abalar. Antes de mergulharmos fundo nesta jornada, eu quero te convidar a fazer um pacto. Um compromisso com você mesmo, aqui e agora. Desça até a seção de comentários e escreva a seguinte frase, como um mantra, uma declaração de intenção: minha jornada é minha. Meu valor não está em comparação. Este ato simples não é apenas para engajar com o vídeo. É o seu primeiro passo prático para reprogramar sua mente, para declarar ao seu cérebro e ao universo que você está escolhendo um novo caminho. Hoje, você não vai apenas ouvir sobre filosofia. Eu vou te guiar através de 10 lições estoicas, práticas e profundas, que vão te ajudar a silenciar a voz destrutiva da comparação. Vamos aprender juntos a transformar a inveja em admiração, a encontrar contentamento na nossa própria realidade e a resgatar a sua autoestima da única fonte onde ela pode verdadeiramente florescer, de dentro para fora. Prepare-se. A jornada para recuperar a sua paz interior começa agora. Primeira lição, da dicotomia do controle e o fim da comparação. Vamos começar com a fundação, a pedra angular de todo o pensamento estoico. Se você entender apenas esta lição, sua vida já será transformada. Ela se chama a dicotomia do controle, e é o antídoto mais puro contra o veneno da comparação.
A raiz de todo o sofrimento que a comparação nos causa vem de uma confusão fundamental. Nós nos preocupamos, nos obcecamos e nos angustiamos com coisas que estão, em essência, completamente fora do nosso poder. A vida do outro, as conquistas do outro, a sorte do outro, a aparência do outro, a opinião do outro sobre nós. Tudo isso pertence ao campo do incontrolável. Tentar controlar ou se igualar a isso é como tentar segurar o vento nas mãos. É uma fonte garantida de frustração. O filósofo estoico Epicteto, que começou a vida como escravo e terminou como um dos mais reverenciados professores de Roma, resumiu essa ideia de forma magistral. Ele disse: a principal tarefa na vida é esta, de identificar e separar os assuntos, para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são os externos que não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. O que você controla? Suas ações, suas reações, seus julgamentos, sua integridade, seu esforço. O que você não controla? Praticamente todo o resto. A neurociência moderna nos mostra que nosso cérebro tem uma tendência natural para a ruminação, especialmente quando se sente ameaçado ou em desvantagem, e exatamente o que a comparação social faz. Esse estado mental ativa a amígdala, nosso centro de alarme. Praticar a dicotomia do controle é como um exercício para o córtex pré-frontal, a parte do nosso cérebro responsável pelo raciocínio e pela regulação emocional. A cada vez que você conscientemente redireciona seu foco do externo para o interno, você fortalece essa musculatura cerebral, tornando-se mais resiliente e menos reativo. Imagine este cenário: você passou semanas se dedicando a um projeto no trabalho. Você acredita que seu trabalho foi impecável. No entanto, na reunião de apresentação, seu colega recebe todos os elogios e a visibilidade. A reação imediata, quase instintiva, é a comparação. Por que ele e não eu? O que ele tem que eu não tenho? A vida é injusta. Você começa a remoer, a questionar seu valor, a sentir inveja e ressentimento. Agora, vamos aplicar a dicotomia do controle. O reconhecimento do seu chefe está sob seu controle? Não. A percepção dos outros sobre o seu trabalho está sob seu controle? Não. A decisão final de quem seria o rosto do projeto estava sob seu controle? Não. Então, onde está o seu poder? Seu poder estava no esforço que você dedicou. Na qualidade do trabalho que você entregou. Na sua integridade durante o processo. E, mais importante, seu poder está em como você escolhe reagir agora. Você pode escolher se afogar na amargura ou pode escolher focar no que controla, analisar seu trabalho objetivamente, pedir feedback construtivo para seu próximo projeto, continuar a aprimorar suas habilidades e, acima de tudo, validar a si mesmo pelo esforço e pela excelência que você sabe que empregou. Para colocar isso em prática hoje mesmo, faça um exercício simples. Pegue uma folha de papel e desenhe um círculo no centro. Dentro desse círculo, escreva tudo o que te aflige hoje e que está sob seu controle total: minha atitude nesta manhã, como vou tratar minha família hoje, dedicar 1 hora para estudar aquele assunto, fazer 30 minutos de exercício. Fora do círculo, escreva tudo o que te preocupa, mas que está fora do seu controle: do que fulano pensa de mim, o trânsito para o trabalho, a economia do país, se vou ser promovido este ano. Olhe para essa folha. E tome a decisão consciente de dedicar 100% da sua energia vital apenas ao que está dentro do círculo. Esse é o seu jardim. Cuide dele. O resto é apenas paisagem. Segunda lição: amor fati e ame a sua própria jornada. Se a primeira lição nos ensina a focar em nosso próprio jardim, a segunda nos ensina a amar esse jardim, não importa como ele se pareça. Existe uma expressão em latim, popularizada por Nietzsche, mas com raízes profundas no pensamento estoico: amor fati. Significa o amor ao destino. Não um amor passivo, resignado, mas um amor ativo, afirmativo. É a prática de abraçar cada momento da sua vida, os bons, os maus, os triunfos, e especialmente, as dificuldades, como se você mesmo os tivesse escolhido.
É a antítese da mentalidade de comparação, que vive do desejo de que nossa vida fosse diferente, que nosso caminho fosse o do outro. A comparação sussurra em nosso ouvido: olhe para a vida dele, tão fácil. Olhe para a carreira dela, tão linear. Se eu tivesse tido as mesmas oportunidades. O amor fati responde com uma voz firme: esta é a minha vida. Este é o meu caminho. Com todas as suas curvas, seus buracos e suas paisagens únicas. Eu não o troco por nenhum outro, pois é o único que me foi dado para trilhar e para me tornar quem eu sou. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas Meditações algo que ecoa perfeitamente essa ideia: aceite as coisas às quais o destino te amarra, e ame as pessoas com quem o destino te une, mas faça-o de todo o coração. Amar o seu destino é amar as circunstâncias que te forjaram. Pense na sua trajetória de vida como a matéria-prima para uma grande escultura. Suas dificuldades, seus erros, suas desvantagens em comparação com os outros não são falhas no mármore. Elas são as texturas, os veios, as características únicas que, nas mãos de um mestre escultor e que é você, darão à obra final sua beleza e seu caráter inigualáveis. Tentar ter a vida de outra pessoa é como um escultor que deseja o bloco de mármore do vizinho, abandonando a sua própria peça única e cheia de potencial. Vamos a um exemplo muito comum hoje em dia: as redes sociais. Você vê um antigo colega de escola postando fotos de uma viagem pela Europa. Ele parece feliz, bem-sucedido, vivendo uma vida de aventuras. Enquanto isso, você está em casa, lidando com contas a pagar, com a rotina do trabalho, com os desafios de um relacionamento. A comparação é instantânea e dolorosa. A prática do amor fati aqui é um exercício radical de reenquadramento. Em vez de pensar o que iria ter a vida dele, você pratica pensar: esta é a minha jornada agora. Este momento de lidar com responsabilidades está me ensinando disciplina. Este desafio financeiro está me ensinando a ser criativo e resiliente. O amor que eu construo aqui, no dia a dia, tem uma profundidade que uma foto de viagem não pode capturar. É sobre encontrar o propósito e a beleza na sua realidade presente, não em uma fantasia externa. Como praticar o amor fati? Comece pequeno. Ao final de cada dia, reserve um momento para refletir sobre um desafio que você enfrentou. Pode ser um projeto difícil, uma conversa desconfortável ou uma simples frustração. Em vez de apenas se queixar, pergunte-se: do que esta situação, por mais indesejada que seja, pode me ensinar? Qual virtude ela me permitiu praticar? De paciência, coragem, compreensão, resiliência. Abrace o evento não como algo que aconteceu com você, mas como algo que aconteceu para você. Para te fortalecer, para te ensinar, para te esculpir. Ame o seu destino, pois é nele que reside o seu poder. Terceira lição, da visão do alto: coloque a comparação em perspectiva. Nossas ansiedades e comparações diárias muitas vezes parecem gigantescas, como se fossem o centro do universo. Preocupamo-nos se nosso carro é tão bom quanto o do vizinho, se nosso cargo é tão importante quanto o do nosso primo, se nossas férias foram tão instagramáveis ou quanto as de um influenciador digital. Nós nos afogamos em um copo d'água. Os estoicos tinham um exercício mental poderoso para nos tirar desse afogamento, já a visão do alto, ou como Platão a descrevia, uma visão cósmica. Este exercício consiste em, mentalmente, se elevar acima da sua situação imediata. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, olhando para a sala onde você está. Continue subindo. Veja sua casa, seu bairro, sua cidade. Veja as luzes se espalhando como um tapete cintilante. Suba mais alto, até ver o contorno do seu país, os continentes, os oceanos. Continue, até que a Terra se torne uma pequena esfera azul e branca, suspensa na imensidão escura e silenciosa do cosmos. Olhe para este pequeno ponto de luz. Nele estão contidas todas as ambições humanas, todas as guerras, todas as alegrias, todas as tristezas. E em algum lugar, em um ponto invisível nesse globo, está a sua preocupação sobre o sucesso de outra pessoa. Dessa perspectiva,
Quão grande ela parece agora! Marco Aurélio praticava isso constantemente para manter seu ego e suas preocupações sob controle. Ele escreveu: pense na substância como um todo, da qual você tem apenas uma porção mínima, e no tempo como um todo, do qual um breve e momentâneo intervalo lhe foi designado, e no destino, do qual pequena parte é você. Esta não é uma prática para nos fazer sentir insignificantes, mas para nos libertar. Ela nos liberta da tirania das pequenas coisas, da pressão esmagadora da comparação social. Do ponto de vista cognitivo, esse exercício funciona como um reset de perspectiva. Ele desloca nossa atividade cerebral de redes neurais focadas no eu e em ameaças sociais, como a comparação, para redes associadas a uma cognição mais ampla, ao pensamento abstrato e ao sentimento de admiração e espanto, suave. Sentir-se parte de algo vastamente maior tem um efeito comprovado de diminuir o estresse e aumentar sentimentos de conexão e bem-estar, tornando as comparações triviais simplesmente irrelevantes. Imagine que você está se sentindo para baixo porque um amigo acabou de comprar um apartamento de luxo, enquanto você ainda mora de aluguel em um lugar simples. A inveja começa a corroer sua paz. Agora, pratique a visão do alto. Imagine os dois apartamentos, o seu e o do seu amigo, em um bairro de uma cidade. Imagine essa cidade como um pequeno ponto em um mapa. Agora veja o planeta. Pense em toda a história da humanidade que já se desenrolou nesta rocha espacial. Pense nos bilhões de pessoas vivendo vidas com desafios e alegrias que você nem imagina. Pense nas estrelas, nas galáxias, na vastidão do tempo que se estende por bilhões de anos para trás e para frente. Nesse grande esquema, a diferença entre esses dois apartamentos não apenas parece pequena, ela se torna quase cômica em sua insignificância. O que realmente importa nessa vasta tapeçaria não é o endereço onde você mora, mas o caráter que você cultiva dentro de si. Para aplicar isso, não precisa ser um exercício de meditação longa. Pode ser um micromomento ou de perspectiva. Quando se pegar caindo na armadilha da comparação, pare por 30 segundos. Olhe para o céu. Lembre-se da imagem da Terra vista do espaço. Respire fundo e lembre-se da imensidão da qual você faz parte. Use essa perspectiva para diminuir o volume da voz da inveja e aumentar o volume da sua própria paz interior. Quarta lição, de Memento Mori, e a comparação é uma perca de tempo precioso. Existe uma outra prática estoica que, à primeira vista, pode parecer mórbida, mas na verdade, uma das ferramentas mais poderosas para viver uma vida cheia de significado e livre de trivialidades. É o conceito de Memento Mori, lembre-se de que você é mortal. Os estoicos não meditavam sobre a morte para se tornarem deprimidos, mas para se sentirem intensamente vivos. Eles entendiam que a consciência da nossa finitude é o que dá valor e urgência ao nosso tempo. E o que a morte tem a ver com a comparação? Tudo. Quando você se compara com os outros, você está, essencialmente, desperdiçando o recurso mais escasso e não renovável que possui, em seu tempo. Cada minuto que você gasta obcecado com a vida de outra pessoa, sentindo inveja de suas conquistas ou se sentindo inferior, é um minuto que você não está usando para viver a sua própria vida, para amar as pessoas ao seu redor, para criar, para aprender, para experienciar a beleza do mundo. É um minuto roubado da sua própria e única existência. Sêneca, em suas cartas, frequentemente nos lembra da brevidade da vida. Ele escreveu: e não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida, se você sabe como usá-la, é longa. A comparação é um dos maiores ralos do nosso tempo e da nossa energia mental. É como deixar a torneira da sua vida aberta, vazando preciosas gotas de consciência em um mar de irrelevância social. Pense nisso de uma forma muito prática. Imagine que você tem uma conta bancária com um número limitado de segundos. Você não sabe qual é o saldo exato, mas sabe que a cada dia, ele diminui. Você realmente gastaria esses segundos preciosos rolando infinitamente um feed para ver o que os outros estão fazendo, sentindo-se mal por não estar fazendo o mesmo?
Ou você os investiria em suas próprias paixões, em seus relacionamentos, em seu crescimento pessoal? A morte não é um inimigo a ser temido, mas um conselheiro a ser ouvido. E o conselho dela é sempre o mesmo: foque no que é essencial. O resto é ruído. Considere este cenário: você está em uma festa e vê alguém que parece ter tudo, carisma, uma carreira de sucesso, todos rindo de suas piadas. Você se sente invisível, inadequado. A comparação te domina. Agora, aplique o memento mori. Imagine, por um instante, que você está em seu leito de morte, olhando para trás em sua vida. Nesse momento final, você realmente se importaria se foi a pessoa mais popular naquela festa específica? Ou você se importaria com a qualidade das suas amizades verdadeiras? Com o amor que você deu e recebeu? Com a coragem com que você perseguiu seus próprios sonhos, mesmo que pequenos? Com a gentileza que você demonstrou nos momentos em que ninguém estava olhando? A consciência da morte reajusta nossas prioridades de forma brutal e bela. Ela nos força a parar de jogar o jogo dos outros e a começar a jogar o nosso próprio, com as nossas próprias regras, baseadas em nossos próprios valores. Para trazer o memento mori para a sua vida, você não precisa de nada drástico. Comece com uma pergunta simples que você pode se fazer todas as manhãs: e se hoje fosse meu último dia na Terra, eu estaria feliz com o que planejei fazer? Eu estaria gastando meu tempo com as coisas e pessoas que realmente importam? Essa pergunta não é para gerar pânico, mas para gerar clareza. Ela corta a névoa da comparação e te âncora no que é real, no que é significativo, no aqui e agora. Lembre-se da morte, não para temer a vida, mas para vivê-la plenamente. Quinta lição: transforme inveja em admiração e use os outros como inspiração, não como medida. A inveja é talvez a emoção mais corrosiva que a comparação gera. Ela é amarga, secreta e nos diminui. A inveja diz: eu quero o que você tem e me ressinto por você tê-lo. Ela nos coloca em uma posição de adversário, em um jogo de soma zero onde o sucesso do outro é a nossa perda. O estoicismo nos oferece uma alquimia mental para transmutar esse veneno em remédio, da prática de transformar inveja em admiração. A admiração, ao contrário da inveja, é expansiva. Ela diz: eu vejo o que você tem, reconheço a excelência nisso e me sinto inspirado a buscar a minha própria excelência. Essa mudança de perspectiva é sutil, mas seus efeitos são profundos. Ela nos tira do papel de vítima ressentida e nos coloca no papel de estudante curioso. Em vez de ver o sucesso dos outros como um julgamento sobre nossas falhas, começamos a vê-lo como um mapa, uma prova de que certas conquistas são possíveis e um guia de como podemos chegar lá. Sêneca aconselhava seu amigo Lucílio a buscar a companhia de pessoas que pudessem melhorá-lo. Ele escreveu: associe-se com aqueles que o farão um homem melhor. Acolha aqueles que você mesmo pode melhorar. O processo é mútuo, pois os homens aprendem enquanto ensinam. A ideia não é se comparar para se sentir inferior, mas se cercar de excelência para se elevar. A pessoa que você inveja pode ser, na verdade, seu melhor professor não intencional. Do ponto de vista psicológico, essa abordagem muda o foco da nossa atenção. A inveja foca na pessoa e no resultado final, e ele tem sorte, ela conseguiu o prêmio. A admiração foca no processo e nos princípios por trás do sucesso. Qual foi a disciplina que ele teve? Quais foram os sacrifícios que ela fez? Que habilidades eu posso aprender com o caminho dela? Essa mudança nos devolve o senso de agência e controle. Não podemos ter a sorte ou a vida do outro, mas podemos adotar sua disciplina, sua ética de trabalho, sua estratégia de aprendizado. Vamos a um exemplo concreto. Você tem um amigo que é extremamente disciplinado com a saúde. Ele acorda cedo, se exercita, come bem, enquanto você luta para sair da cama e vive pedindo comida por aplicativo. A reação de inveja seria: vá. Para ele é fácil, ele tem uma genética boa, ou eu nunca conseguiria ser assim, seguida de um sentimento de autodepreciação. Agora, vamos aplicar a alquimia estoica. A reação de admiração seria: é incrível a disciplina que ele construiu.
Isso me mostra que é possível ter esse nível de controle. O que eu posso aprender com ele? Talvez eu não consiga correr 10 quilômetros amanhã, mas qual é o primeiro passo que ele deu? Talvez eu possa começar perguntando a ele como foi seu início. Talvez eu possa me comprometer a caminhar por 15 minutos hoje. Percebe a diferença? A inveja te paralisa na amargura. A admiração te mobiliza para a ação, começando com um passo pequeno e realista. Você transforma a pessoa de um rival a ser temido para um mentor a ser estudado. A prática diária aqui é um exercício de reescrita de narrativas. Toda vez que você sentir a pontada da inveja ao ver a conquista de alguém, pare. Respire. E conscientemente reformule o pensamento. Em vez de "oh, que raiva que ele conseguiu isso", tente "uau, que impressionante o que ele conseguiu". O que isso me ensina sobre o que é possível? Qual é a menor lição que posso tirar do sucesso dele e aplicar na minha própria jornada, no meu próprio ritmo? Use o sucesso dos outros não como uma régua para se medir, mas como uma lanterna para iluminar o seu próprio caminho. Sexta lição: simpatia, e somos todos folhas da mesma árvore. Uma das causas mais profundas da dor da comparação é um sentimento de separação. Nós nos vemos como ilhas, competindo uns com os outros por recursos limitados, seja por reconhecimento, amor ou sucesso. Essa mentalidade de o eu contra eles é um terreno fértil para a inveja e o ressentimento. Os estoicos propunham uma visão de mundo radicalmente diferente, encapsulada no conceito de simpatia. A palavra grega significa, literalmente, sentir junto. É a ideia de que todos nós, toda a humanidade, toda a natureza, estamos interligados em um único e vasto organismo cósmico. O sucesso de outra pessoa, visto através das lentes da simpatia, não é uma ameaça para mim. É um florescimento em outra parte do mesmo corpo do qual eu faço parte. A alegria de um irmão é, de alguma forma, a minha alegria. A conquista de um colega é um avanço para o todo. Marco Aurélio expressou isso de forma poética e poderosa: "O que não é bom para a colmeia, não pode ser bom para a abelha". E também, pense em si mesmo como um membro de um grande corpo e, ou melhor, como um galho de uma grande árvore. Quando você se sente genuinamente conectado aos outros, a comparação perde sua força. Por que eu sentiria inveja do sucesso da minha própria mão direita? Por que uma folha sentiria inveja da flor que desabrocha no mesmo galho? A felicidade do outro deixa de ser uma afronta e passa a ser uma celebração compartilhada. Essa visão dissolve o ego que se sente diminuído pelo brilho alheio e o substitui por um senso de pertencimento e propósito comum. A ciência moderna, especialmente a psicologia positiva e a pesquisa sobre os efeitos do altruísmo, confirma essa sabedoria antiga. Atos de bondade e o cultivo de um sentimento de humanidade comum o ativam centros de recompensa em nosso cérebro, liberando neurotransmissores como a ocitocina, que promovem sentimentos de confiança e conexão. Sentir-se feliz pelo sucesso dos outros, uma prática conhecida como Freudenfreude, é um poderoso impulsionador do nosso próprio bem-estar, o exato oposto do efeito corrosivo da inveja. Imagine que um amigo seu, que é escritor, finalmente consegue publicar seu primeiro livro. A sua primeira reação, vinda de um lugar de escassez, poderia ser: "Vi o meu sonho de escrever, que nunca sai do papel?" A comparação te joga para baixo. Agora, pratique a simpatia. Pense: que maravilha! Uma nova história, uma nova voz no mundo. O sucesso dele não tira nada de mim, pelo contrário, ele enriquece a cultura da qual eu também faço parte. A coragem dele em perseguir seu sonho pode me inspirar. A vitória dele é uma vitória para a arte, para a criatividade. Você celebra com ele, genuinamente. E ao fazer isso, algo mágico acontece, a sua própria angústia diminui, substituída por um calor de alegria compartilhada. Como cultivar a simpatia no seu dia a dia? Comece praticando a bondade e a alegria empática ativamente. Quando um colega de trabalho for elogiado, seja o primeiro a parabenizá-lo sinceramente.
Quando vir um amigo celebrando uma conquista nas redes sociais, em vez de rolar a tela com uma ponta de inveja, pare e envie uma mensagem genuína de felicitações. Pratique desejar o bem aos outros, mesmo à distância, mesmo para estranhos. Lembre-se, todos nós estamos enfrentando nossas próprias batalhas, todos buscando felicidade. Somos todos galhos da mesma árvore, folhas da mesma videira. O que nutre um, de alguma forma, nutre a todos. Ao celebrar os outros, você se celebra também. 7ª lição: crie seu próprio placar e a virtude como métrica interna. Nós vivemos em um mundo obcecado por placares externos. Medimos nosso valor pelo número de seguidores, pelo saldo na conta bancária, pelo cargo no cartão de visitas, pelos bens que acumulamos. Usamos a régua da sociedade para nos medir e, inevitavelmente, nos comparamos com aqueles que estão mais ou acima nesse placar. O resultado? Uma sensação constante de que nunca somos bons o suficiente, de que sempre falta algo. Os estoicos argumentariam que estamos jogando o jogo errado, com as regras erradas. Eles nos convidam a virar esse placar do avesso e a criar um novo, um placar interno. Para os estoicos, a única medida verdadeira do valor de uma pessoa não é o que ela tem, mas quem ela é. O objetivo supremo da vida não é o sucesso externo, mas a virtude interna. A virtude, para eles, se resumia em 4 qualidades centrais: sabedoria, saber a diferença entre o bom, o mal e o indiferente; justiça, tratar os outros com equidade e bondade; coragem, enfrentar os desafios com resiliência; e temperança, moderação e autodisciplina. Este é o placar interno. E a beleza dele é que ele está 100% sob o seu controle. Marco Aurélio se lembrava disso constantemente em meio à opulência e ao poder do Império Romano. Ele escreveu para si mesmo: e não se distraia. Mantenha-se simples. Alguém errou. Errou para si mesmo. Aconteceu algo bom com você? O destino quis assim. Tudo o que acontece foi predestinado. Em suma, a vida é curta. Aproveite o presente com razão e justiça. Seja sóbrio em seu relaxamento. O foco dele não estava em ser um imperador mais poderoso que seus antecessores, mas em ser um homem mais justo, sábio e temperante a cada dia. Quando você adota a virtude como sua principal métrica, a comparação com os outros se torna logicamente impossível e irrelevante. Como você pode comparar sua coragem com a coragem de outra pessoa, se cada um enfrenta desafios diferentes? Como pode comparar sua jornada para ser mais paciente com a de outra pessoa? O único ponto de comparação válido se torna você mesmo. Você foi mais paciente hoje do que foi ontem? Você agiu com mais integridade nesta semana do que na semana passada? A competição deixa de ser contra os outros e passa a ser uma colaboração com o seu eu do passado, em busca de um eu melhor no futuro. Pense em 2 profissionais de marketing. Vamos chamá-lo de Alex, mede seu sucesso pelo número de vendas, pelos prêmios que ganha e pelo quanto seu salário é maior que o de seus colegas. Ele vive em um estado de estresse e competição constantes. A outra, vamos chamá-la de Sofia, também busca bons resultados, mas seu placar interno é diferente. Ela se pergunta ao final do dia: eu fui honesta em minha comunicação com os clientes? Eu colaborei de forma justa com minha equipe? Eu tive a coragem de propor uma ideia inovadora, mesmo com risco de ser rejeitada? Eu mantive a calma sob pressão? Sofia pode não ganhar todos os prêmios, mas ela dorme em paz, com uma autoestima sólida, que não depende da validação externa. O sucesso de Alex é frágil, o de Sofia é inabalável. Para começar a construir seu próprio placar, pegue um diário ou um caderno. No final de cada dia, em vez de listar suas conquistas externas, avalie seu dia com base nas virtudes estoicas. Faça a si mesmo perguntas como: onde eu agi com sabedoria hoje? Houve um momento em que falhei em ser justo? Como posso fazer melhor amanhã? Em que situação eu demonstrei coragem ou autodisciplina? Este ato de reflexão diária lentamente reprograma seu cérebro para valorizar o que realmente importa.
Ele te liberta da prisão de se comparar com os outros, porque você estará muito ocupado jogando o único jogo que vale a pena vencer, no jogo de se tornar uma pessoa melhor. Oitava lição: abrace o desconforto voluntário e encontre riqueza na simplicidade. Muitas das nossas comparações mais dolorosas nascem do materialismo. Desejamos o carro mais novo, a casa maior, as roupas de grife, as viagens exóticas que vemos os outros exibindo. Acreditamos na ilusão de que a posse dessas coisas nos traria felicidade e status, e nos sentimos diminuídos por não tê-las. Os estoicos praticavam um poderoso antídoto contra essa mentalidade, o desconforto voluntário. A ideia é, periodicamente e de forma controlada, se privar de certos confortos para alcançar dois objetivos: o primeiro, treinar a resiliência para quando as dificuldades reais chegarem, e segundo, e talvez mais importante para o nosso tema, reajustar nosso termostato de apreciação. Ao experimentar um pouco de frio, você passa a valorizar o calor de um cobertor. Ao comer uma refeição muito simples, o sabor de uma fruta se torna uma explosão de prazer. Ao passar um dia sem redes sociais, a profundidade de uma conversa cara a cara se revela. Essa prática nos ensina que nossa felicidade e nosso bem-estar dependem de muito menos do que imaginamos. Ela nos mostra que a base da nossa contentamento já está presente, mas soterrada sob uma montanha de desejos fabricados. Sêneca era um homem imensamente rico, mas ele praticava isso regularmente. Ele escreveu a Lucílio: reserve um certo número de dias, durante os quais você se contentará com a comida mais escassa e barata, com roupas rústicas e ásperas, dizendo a si mesmo: é esta a condição que eu temia? O objetivo não era o masoquismo, mas a libertação. Ao se familiarizar com a pior hipótese, ele se tornava imune ao medo de perdê-la e, consequentemente, menos apegado à riqueza e menos propenso a invejar quem tinha mais. Essa prática tem um efeito neurológico fascinante. Nosso cérebro se adapta rapidamente ao prazer, um fenômeno chamado adaptação hedônica. Um carro novo é emocionante por algumas semanas, depois se torna apenas um carro. O desconforto voluntário funciona como um reset para esse sistema. Ele ressensibiliza nossos circuitos de recompensa, permitindo-nos extrair mais alegria das coisas simples que já possuímos. Isso corta pela raiz o desejo insaciável que alimenta a comparação. Imagine que você se sente constantemente inadequado porque seus amigos frequentam restaurantes caros e você não tem orçamento para isso. A comparação te faz sentir pobre e excluído. Agora, experimente um exercício de desconforto voluntário. Por um fim de semana, comprometa-se a gastar o mínimo possível com comida. Coma arroz e feijão, pão e ovos. Beba apenas água. No início, será estranho. Mas depois, na segunda-feira, quando você comer uma simples maçã ou um pedaço de queijo, o sabor será extraordinariamente intenso e prazeroso. Você perceberá, em um nível visceral, não apenas intelectual, que não precisa de pratos sofisticados para sentir prazer e gratidão. Essa experiência te blinda contra a inveja. O luxo dos outros perde seu poder sobre você, porque você descobriu uma fonte de riqueza interna e de apreciação que ninguém pode te tirar. Como aplicar isso de forma prática e segura? Comece pequeno. Tente tomar um banho frio de 30 segundos no final do seu banho quente. Durma uma noite sem travesseiro. Passe um dia inteiro sem usar o celular para entretenimento. Deixe o carro na garagem e vá a pé ou de transporte público para um lugar que você normalmente iria de carro. Escolha um desconforto que seja seguro, mas que te tire da sua zona de conforto. Ao fazer isso, você não está apenas treinando seu corpo e sua mente. Você está declarando independência da necessidade de validação externa e encontrando uma forma de contentamento que o dinheiro não pode comprar e que a comparação não pode tocar. Nona lição: construa sua cidadela interior e sua autoestima não é negociável. Ao longo de todas essas lições, o que estamos fazendo, peça por peça, é construir algo. Não é algo externo, visível aos olhos, mas algo interno, de força inabalável. Os estoicos chamavam isso de cidadela interior.
É um refúgio fortificado dentro da sua própria mente, um lugar de paz, razão e autovalor que nenhuma força externa pode penetrar. A comparação, a crítica, a opinião alheia, a inveja, tudo isso são exércitos que tentam invadir e saquear sua paz de espírito. A cidadela interior é a sua defesa. A autoestima que depende da comparação é como uma casa construída na areia. Uma onda de sucesso de outra pessoa, uma crítica, um comentário negativo, e ela desmorona. A autoestima construída sobre a fundação da cidadela interior é feita de rocha. Ela se baseia no conhecimento de que seu valor não deriva do que os outros pensam, do que você possui ou de onde você está no ranking social. Seu valor é intrínseco, derivado do seu caráter, da sua capacidade de raciocinar e de suas escolhas virtuosas. Epicteto, que conhecia a fragilidade da condição humana como ninguém, nos deu uma instrução clara: lembre-se de que você não é insultado por aquele que o ofende ou golpeia, mas pelo seu julgamento de que essas coisas são insultuosas. O mesmo se aplica à comparação. Você não é diminuído pelo sucesso de outra pessoa, mas pelo seu julgamento de que o sucesso dela significa a sua falha. Dentro da sua cidadela, você é o único juiz. Você pode escolher não aceitar esse julgamento. Você pode escolher manter os portões fechados para essas invasões mentais. A construção dessa fortaleza é um processo ativo. Cada vez que você aplica a dicotomia do controle, você reforça os muros. Cada vez que pratica amor fati, você decora os salões internos com aceitação. Cada vez que adota a visão do alto, você constrói torres altas para ter perspectiva. Cada vez que pratica memento mori, você limpa o espaço de tudo o que não é essencial. É um trabalho diário, um treinamento contínuo de atenção e intenção. Pense em um artista que recebe uma crítica devastadora sobre sua obra. Um artista com uma autoestima frágil, baseada na validação externa, pode ser esmagado. Ele pode acreditar na crítica, questionar todo o seu talento e talvez até parar de criar. A comparação com outros artistas ou mais bem-sucedidos ou se torna torturante. Agora, pense em um artista que passou anos construindo sua cidadela interior. Ao receber a mesma crítica, ele a observa de dentro de seus muros. Ele pode analisá-la com calma. Existe algo de útil aqui que eu possa aprender? Ele pode se perguntar. Se sim, ele usa a informação para crescer. Se não, ele a descarta como uma opinião externa, um ruído que não tem permissão para entrar em seu espaço sagrado. Sua autoestima permanece intacta, pois não estava investida na opinião do crítico, mas sim em seu compromisso com sua arte, em sua expressão autêntica, em seu esforço. Ele sabe que seu valor como artista não está no aplauso, mas no ato de criar. Então, como você reforça os muros da sua cidadela hoje? A prática central é a atenção deliberada aos seus pensamentos. Quando um pensamento de comparação surgir, não lute contra ele, mas também não o convide para entrar. Apenas observe-o, como um guarda em uma muralha observa um viajante se aproximando. Dê um nome a ele: aqui está o pensamento de comparação. Reconheça-o sem julgamento e, em seguida, deliberadamente, volte sua atenção para dentro. Para a sua respiração. Para seus valores. Para o seu placar interno. Pergunte-se: o que é verdadeiramente importante para mim agora? Como posso agir de acordo com meus valores neste exato momento? Cada vez que você faz isso, você fortalece sua fortaleza interior. Você se torna um santuário para si mesmo, um lugar onde sua autoestima não é negociável e sua paz é soberana. 10ª lição: seja seu próprio ponto de referência, o diário como ferramenta de autocomparação. Chegamos à nossa 10ª e última lição, que não é tanto uma filosofia, mas a ferramenta prática que une todas as outras. A comparação é destrutiva quando olhamos para o lado. Mas ela pode ser incrivelmente construtiva quando olhamos para trás, para nós mesmos. A única comparação justa, produtiva e verdadeiramente iluminadora é com quem você era ontem, na semana passada, no ano passado. O objetivo não é ser melhor que o seu vizinho, mas ser melhor do que o seu antigo eu.
Para fazer isso de forma eficaz, precisamos de um registro. Precisamos de um espelho que reflita não nossa aparência, mas nosso progresso. E a ferramenta mais antiga e poderosa para isso é o diário. Não um diário para registrar eventos triviais, mas um diário filosófico, um caderno de campo para sua jornada de autodesenvolvimento. Os maiores estoicos eram diaristas. As meditações de Marco Aurélio nada mais são do que seu diário pessoal, um diálogo consigo mesmo para se tornar um líder e um homem melhor. Escrever em um diário força a clareza. Um pensamento ansioso e nebuloso de comparação, quando precisa ser colocado em palavras no papel, muitas vezes revela seu próprio absurdo. Ao escrever sobre seus desafios, suas reações e suas aspirações, você cria um mapa da sua própria mente. Com o tempo, ao reler suas anotações antigas, você ganha a perspectiva mais valiosa de todas e a prova concreta do seu próprio crescimento. A psicologia do comportamento nos diz que o feedback é essencial para a mudança de hábitos. Um diário é o sistema de feedback definitivo para o seu caráter. Ele te mostra onde você está progredindo e onde continua tropeçando. Ele te permite celebrar pequenas vitórias que, de outra forma, passariam despercebidas. Essa prática muda radicalmente o foco da sua atenção. Em vez de buscar validação externa, você se torna a fonte da sua própria validação, baseada em dados reais da sua própria vida. Imagine que você está tentando se tornar uma pessoa mais paciente. Sem um diário, seu progresso é apenas uma sensação vaga. Você pode ter um dia ruim e sentir que não mudou nada. Agora, imagine que você escreve sobre isso. Hoje, no trânsito, senti a raiva subir, mas consegui respirar fundo e ouvir música em vez de buzinar. Foi uma pequena vitória. 3 meses depois, você relê essa anotação. Talvez hoje você nem sinta mais a raiva subir no trânsito. O que antes era uma pequena vitória ou agora é seu estado padrão. Essa percepção é incrivelmente poderosa. Ela te dá uma dose de autoestima baseada em evidências, não em esperança. Você não está se comparando com um mestre zen, está se comparando com o seu eu impaciente de 3 meses atrás, e a vitória é inegável. Sua tarefa, a partir de hoje, é simples e compre um caderno. Pode ser o mais simples ou o mais elegante, não importa. E todas as noites, ou todas as manhãs, reserve de 5 a 10 minutos para conversar consigo mesmo no papel. Use as lições estoicas como guia. Pergunte-se, onde eu foquei no que não podia controlar hoje? Como eu posso amar mais a minha jornada, exatamente como ela é? Eu me avaliei pelo meu placar interno ou pelo externo, comparado a ontem. Como eu me saí na prática da paciência, da coragem ou da sabedoria? Não se preocupe em escrever bem. Apenas seja honesto. Este diário não é para mais ninguém. É o seu espaço sagrado para a autoavaliação e o autoencorajamento. Ao fazer isso, você se torna seu próprio ponto de referência, seu próprio farol. Você para de olhar para os barcos dos outros para saber se está no caminho certo e começa a navegar pelas estrelas do seu próprio ser em evolução. E essa, talvez, seja a maior liberdade de todas. E assim, nossa jornada através destas 10 lições estoicas chega a um momento de quietude. Percorremos um caminho que nos levou das arenas barulhentas da comparação para os jardins silenciosos da nossa própria mente. Se pararmos para olhar o rastro que deixamos, veremos que todas essas lições, da dicotomia do controle ao diário como espelho da alma, apontam para uma única e libertadora verdade, e a fonte da sua autoestima e da sua paz não está lá fora. Nunca esteve. Ela reside aqui dentro, esperando para ser cultivada. Nós aprendemos a separar o que é nosso do que não é, a amar a nossa própria e única jornada com todas as suas imperfeições, a ganhar perspectiva olhando do alto e a lembrar da nossa finitude para valorizar nosso tempo. Aprendemos a transmutar o veneno da inveja no remédio da admiração, a nos ver como parte de um todo conectado, a jogar com o nosso próprio placar de virtudes, a encontrar riqueza na simplicidade e, finalmente, a construir e a nos refugiar na fortaleza inabalável da nossa cidadela interior. A aplicação destes princípios não é um concerto rápido.
Não é um botão que você aperta para nunca mais se sentir inadequado. É uma prática. Uma filosofia para ser vivida. É como aprender a tocar um instrumento. No começo, seus dedos são desajeitados, os sons são dissonantes. Mas com a prática diária, com a repetição intencional, a melodia começa a surgir. Uma melodia de equanimidade, de resiliência, de uma autoconfiança serena que não precisa gritar para ser ouvida, pois ela simplesmente é. O valor duradouro de abraçar o estoicismo desta forma é a liberdade. É a liberdade da necessidade desesperada por validação. É a liberdade da ansiedade que corrói suas manhãs e da insônia que rouba suas noites. É a liberdade de poder celebrar genuinamente o sucesso de um amigo, sem sentir que aquilo diminui o seu próprio valor. É a liberdade de rolar por um feed de notícias e ver as vidas alheias não como uma competição, mas como histórias que simplesmente não são a sua. E a sua, com todos os seus capítulos, é a única que você foi chamado para escrever. Antes de nos despedirmos, quero te convidar para um último ato de compromisso. Um selo nesta jornada que fizemos juntos. Se estas palavras ressoaram em você, se você sentiu o chamado para essa mudança, desça mais uma vez aos comentários e escreva esta nova declaração, não apenas como um comentário, mas como a primeira pedra na fundação da sua paz duradoura. Escreva: Eu sou o arquiteto da minha paz interior. Declare isso para si mesmo, para o universo. Sinta o poder contido nessas palavras. Você não é uma vítima das circunstâncias ou das comparações. Você é o arquiteto. Você tem as ferramentas, o projeto e a capacidade de construir um santuário interno que nenhuma tempestade externa pode destruir. Lembre-se, o mundo lá fora não vai parar. O palco das comparações continuará com suas luzes ofuscantes. As vitrines continuarão exibindo seus troféus. Mas algo fundamental terá mudado. Você não precisa mais participar desse jogo. Você pode escolher observar da plateia serena da sua própria mente. O poder de resgatar sua autoestima não está em um futuro distante, quando você finalmente alcançar X ou Y. Ele está na sua próxima respiração consciente. Na próxima vez que você escolher focar no que pode controlar. Na próxima vez que você silenciar a voz crítica interna e a substituir por uma voz de autoaceitação. O poder está na escolha que você faz neste exato momento. Os antigos estoicos, um imperador, um conselheiro, um ex-escravo, descobriram que a maior riqueza não estava no Império Romano, mas no Império da Alma. Eles nos deixaram um mapa. Um mapa que mostra que a verdadeira liberdade não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de enfrentá-las com uma mente tranquila e um coração virtuoso. Essa liberdade da qual Sêneca escreveu, essa tranquilidade que Marco Aurélio buscou, essa resiliência que Epicteto ensinou, e ela não está perdida em Roma antiga. Ela não é um artefato de museu. Ela é uma semente viva, aqui e agora, dentro de você. Ela está esperando pela sua escolha. Pela sua atenção. Pelo seu cuidado. Vá em paz. E comece a construir. A sua jornada é sua. E ela é magnífica. Se esta longa conversa que tivemos hoje, se estas reflexões trouxeram algum valor, alguma paz ou clareza para o seu dia, eu te convido a se juntar a nós nesta jornada contínua. Ao se inscrever no canal e ativar as notificações, você não apenas receberá mais conteúdos como este, mas se unirá a uma comunidade, a um espaço que estamos construindo juntos, dedicado a estas conversas profundas e a esta busca por uma vida com mais intenção e significado. O seu gostei neste vídeo é mais do que um clique. É um sinal, uma pequena luz que ajuda esta mensagem a encontrar outras pessoas que, talvez neste exato momento, estejam presas na escuridão da comparação e precisando ouvir estas palavras. E, se ao longo desta hora, alguém específico veio à sua mente, um amigo, um familiar, um colega de trabalho que você sabe que está travando essa mesma batalha silenciosa, considere compartilhar este vídeo com essa pessoa. Pode ser um ato de generosidade, um pequeno gesto de simpatia que pode fazer uma grande diferença na vida de alguém.
Muito obrigado pelo seu tempo, que é o seu bem mais precioso, pela sua atenção e pela sua presença. Continue construindo sua cidadela.